Hoje, mais uma vez, Deus nos presenteou com um novo dia, uma nova chance de recomeçar, de buscar sua presença e de sentir seu amor renovando a nossa fé. Enquanto o mundo dorme, o céu está em movimento. Há uma atividade intensa no reino espiritual durante as primeiras horas da manhã. Anjos sendo comissionados, decretos celestiais sendo liberados, estratégias divinas sendo estabelecidas para este dia específico. Esta não é apenas mais uma manhã. Este não é apenas mais um dia. Há uma urgência no trono, uma intensidade nos corredores celestiais, uma mobilização acelerada das hostes angelicais. Algo está acontecendo no reino espiritual que transcende a rotina comum. Uma profecia está sendo liberada sobre sua manhã, um chamado específico, uma convocação divina, uma designação celestial para este tempo exato em que vivemos. O Espírito Santo está sussurrando uma verdade que poucos têm discernido. Estamos vivendo dias proféticos, dias em que as cortinas entre o natural e o sobrenatural estão mais finas, dias em que os decretos matinais carregam autoridade amplificada. O que você declara nas primeiras horas determina não apenas o curso do seu dia, mas posiciona você estrategicamente nos movimentos de Deus nesta geração. Os antigos entendiam o poder profético da manhã. Davi escreveu: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei." Ele não estava estabelecendo meramente uma rotina devocional. Estava revelando um princípio espiritual. Amanhã é o momento de alinhamento profético, o tempo de sintonia com os decretos celestiais, a hora de posicionamento estratégico para os movimentos do Espírito. Perceba como o inimigo tem intensificado seus ataques neste horário específico. Não é coincidência que muitos acordam com ansiedade inexplicável, com pensamentos opressivos, com um peso que não estava presente quando adormeceram. As forças das trevas compreendem o poder profético da manhã e têm concentrado seus esforços para sequestrar este momento crítico, para desviar o foco, para corromper o alinhamento. Há uma guerra pelo seu despertar, porque há uma profecia sobre sua manhã. Existe um chamado urgente, uma convocação específica, um comissionamento divino que precisa ser ativado nas primeiras horas do dia. O inimigo sabe disso. Ele entende que se puder distorcer seu alinhamento matinal, ele comprometerá sua posição estratégica nos movimentos de Deus nesta hora decisiva. As Escrituras revelam um padrão consistente. Deus frequentemente fala no amanhecer. Foi pela manhã que o maná apareceu no deserto. Foi nas primeiras horas que a coluna de fogo e a nuvem se moviam, indicando a direção para o povo. Foi ao raiar do dia que os muros de Jericó caíram. Foi na alvorada que o túmulo foi encontrado vazio. Há algo profundamente significativo sobre este momento específico no ciclo circadiano divino. Estamos vivendo dias de aceleração profética. Eventos que as Escrituras previram para os últimos tempos estão se desenrolando diante dos nossos olhos com velocidade surpreendente. Neste contexto, o alinhamento matinal não é apenas uma prática devocional, é um posicionamento estratégico. É o momento de sintonizar seu espírito com a frequência celestial, de calibrar seu discernimento com a precisão divina, de alinhar sua autoridade com os decretos eternos. O chamado urgente sobre sua manhã transcende sua agenda pessoal. Não se trata apenas do seu sucesso, da sua produtividade, do seu bem-estar. Há uma dimensão apostólica neste chamado. Você está sendo posicionado como um portal de autoridade, como um ponto de acesso para manifestações divinas, como um alinhamento estratégico para os propósitos de Deus nesta geração. Jeremias 29:11 declara: "Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esta promessa não é apenas um conforto pessoal, é uma declaração profética sobre seu papel nos pensamentos estratégicos de Deus para este tempo. Há um fim, um resultado, um cumprimento que Deus está esperando, e seu alinhamento matinal é crítico para a sua manifestação. A urgência no trono não é motivada por pânico, é impulsionada por tempo profético. Há janelas celestiais que estão se abrindo por períodos específicos, oportunidades divinas que estão disponíveis em momentos estratégicos, movimentos do Espírito que têm cronogramas precisos. Seu alinhamento matinal posiciona você para discernir e entrar nestes momentos kairos com precisão sobrenatural. Os profetas antigos entendiam esta dimensão. Abacuque escreveu: escreverei a visão e a tornarei bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Havia uma urgência em comunicar a revelação divina, em torná-la acessível, em posicioná-la estrategicamente onde pudesse impactar mesmo aqueles em movimento acelerado. Sua manhã carrega esta mesma urgência profética. Observe como Jesus priorizava os momentos matinais e, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não era apenas disciplina devocional, era alinhamento estratégico. Ele sabia que as direções para os movimentos que abalariam nações eram recebidas nas primeiras horas, no silêncio sagrado, antes que o ruído do dia começasse a competir. E por atenção, a profecia sobre sua manhã carrega uma dimensão de preparação. Assim como os 5 virgens prudentes que mantiveram suas lâmpadas abastecidas, você está sendo chamado a um estado de prontidão profética, a uma postura de expectativa ativa, a uma condição de alinhamento contínuo que começa nas primeiras horas do dia. Há um noivo chegando, manifestações divinas que aparecerão subitamente e apenas aqueles com alinhamento matinal estarão prontos para reconhecer e receber. O chamado urgente sobre sua manhã tem implicações que transcendem sua vida individual. Você está sendo posicionado como um nexo de autoridade, um ponto de conexão entre o trono e a terra, um alinhamento estratégico através do qual decretos celestiais podem fluir sem distorção. As declarações que você libera nas primeiras horas não afetam apenas sua esfera pessoal. Elas estabelecem alinhamentos apostólicos que impactam territórios inteiros. Este é um tempo de urgência profética. As cortinas entre dimensões estão mais finas, os portais estão mais acessíveis, a sensibilidade espiritual está amplificada. E tudo começa no momento sagrado do seu despertar, quando você, consciente e intencionalmente, se alinha com a profecia específica que está sobre sua manhã, um chamado urgente de Deus para este tempo exato. A profecia sobre sua manhã encontra um poderoso paralelo na vida de Jeremias. Antes mesmo que o profeta nascesse, Deus declarou: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Da mesma forma, há uma consagração profética sobre seu despertar que foi estabelecida antes mesmo que este dia começasse. Cada manhã carrega um comissionamento divino, uma designação celestial, um propósito eterno. Quando Jeremias recebeu seu chamado, ele hesitou, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Jeremias 1:6. Muitos de nós reagimos da mesma forma ao chamado urgente sobre nossas manhãs. Sentimos-nos despreparados, inadequados, insuficientes para a magnitude da convocação. Mas a resposta de Deus permanece a mesma. Não digas: eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Jeremias 1:7.
O ministério de Jeremias foi marcado por uma urgência profética semelhante à que estamos experimentando hoje. Ele foi chamado em um tempo de transição, em um momento crítico da história de Israel, quando eventos de magnitude global estavam prestes a se desenrolar. Da mesma forma, seu despertar nesta manhã ocorre em um tempo de aceleração profética, quando os últimos capítulos da história estão sendo escritos em ritmo intensificado. Observe como Deus instruiu Jeremias. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias 1, 9 e 10. Este é precisamente o chamado urgente sobre sua manhã. Uma autoridade para arrancar e derribar estruturas contrárias ao propósito divino, e para edificar e plantar alinhamentos estratégicos com os movimentos do Espírito. Jeremias foi frequentemente instruído a levantar-se cedo para entregar mensagens proféticas. Em Jeremias 7:13, Deus diz: Falei-vos madrugando e falando, mas não ouvistes, chamei-vos, mas não respondestes. Há uma ênfase consistente na comunicação divina durante as primeiras horas, um padrão que revela a importância estratégica deste momento específico no ciclo circadiano espiritual. O ministério de Jeremias foi caracterizado por ações proféticas simbólicas, gestos físicos que carregavam mensagens espirituais. Da mesma forma, há gestos específicos que você é chamado a realizar nas primeiras horas do dia, declarações para pronunciar, posições para assumir, ações para executar, que carregam significado profético além do seu impacto natural e imediato. Quando Jeremias profetizou sobre o cativeiro babilônico, ele incluiu uma promessa crucial. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Este é um princípio fundamental na profecia sobre sua manhã. Mesmo os períodos de aparente derrota têm um limite divinamente estabelecido, um prazo profético, um momento de reversão sobrenatural. A urgência profética no ministério de Jeremias é evidente em declarações como: então disse o Senhor, não anunciam eles claramente que vem mal sobre eles? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23, 1, 2. Há uma intensidade semelhante no chamado sobre sua manhã, uma consciência aguda de que estamos em tempos críticos, momentos decisivos, períodos de definição espiritual. Jeremias viveu em um tempo de polarização extrema, quando falsos profetas proclamavam paz, paz, enquanto a destruição se aproximava. Ele teve que manter clareza profética em meio à confusão generalizada. De forma semelhante, o chamado urgente sobre sua manhã inclui um comissionamento para discernimento amplificado. A capacidade de distinguir entre vozes, de identificar frequências autênticas, de reconhecer direções genuínas em meio ao ruído ensurdecedor destes últimos dias. Quando Jeremias foi lançado na cisterna por causa de suas mensagens impopulares, Deus providenciou um libertador na pessoa de Ebed-Meleque. Este é um lembrete poderoso dentro da profecia sobre sua manhã. Mesmo nos momentos de maior isolamento profético, Deus já posicionou estrategicamente pessoas que se moverão em seu favor, que estenderão cordas de resgate, que proporcionarão plataformas de elevação. A vida de Jeremias exemplifica outro aspecto crucial do chamado urgente sobre sua manhã: a tensão entre a palavra profética e a religiosidade estabelecida. Ele frequentemente entrava em conflito com os sistemas religiosos do seu tempo, com as estruturas que haviam se tornado mais comprometidas com a preservação da tradição do que com a obediência à direção divina.
Seu alinhamento matinal o posicionará similarmente em contraste com sistemas que resistem aos novos movimentos do Espírito. Uma das mensagens centrais de Jeremias era o chamado ao arrependimento genuíno. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Jeremias 4:1. Da mesma forma, a profecia sobre sua manhã carrega um chamado para realinhamento radical. Não apenas ajustes superficiais, mas transformações fundamentais que reorientam completamente sua posição em relação aos propósitos divinos para este tempo. O famoso texto de Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não foi escrito em tempos de prosperidade, mas durante o exílio, em circunstâncias de aparente derrota. Este contexto revela uma dimensão crucial da profecia sobre sua manhã. Os planos divinos frequentemente se desenvolvem contraintuitivamente, em direções que parecem inicialmente contrárias ao que nosso entendimento natural consideraria bom. Jeremias profetizou sobre uma nova aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31:33. Este é um componente vital do chamado urgente sobre sua manhã. Você está sendo posicionado como um portal para manifestações desta nova aliança, onde a lei divina não é uma imposição externa, mas uma inclinação interna alinhada com os propósitos eternos. O livro de Jeremias revela um padrão consistente. O profeta frequentemente recebia direções específicas sobre onde estar, quando falar e como agir. Da mesma forma, o chamado urgente sobre sua manhã inclui coordenadas divinas extraordinariamente precisas, orientações específicas sobre posicionamentos estratégicos, tempos exatos para declarações proféticas, métodos particulares para ações apostólicas que maximizarão seu impacto nesta hora crítica. Em Jeremias 29, o profeta confessa: Então disse eu, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Esta é uma descrição poderosa da urgência profética que caracteriza o chamado sobre sua manhã, uma intensidade interior que não pode ser suprimida, uma compulsão divina que transcende preferências pessoais, um fogo consumidor que demanda expressão. O ministério de Jeremias incluía não apenas mensagens de advertência, mas também instruções práticas para a navegação em tempos turbulentos. Em Jeremias 29:5-7, ele orienta os exilados a construírem casas, plantarem jardins e buscarem o bem da cidade onde foram levados cativos. De forma semelhante, a profecia sobre sua manhã não é apenas teórica. Ela inclui estratégias tangíveis, direções específicas, métodos práticos para estabelecer alinhamentos divinos em meio às turbulências destes últimos dias. Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, nos dá um vislumbre poderoso sobre a unção das primeiras horas. Em Jeremias 1:11-12, lemos: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esta revelação profunda veio nas horas de vigília, quando o profeta estava em estado de alerta espiritual. A amendoeira, no contexto hebreu, tem significado especial. É a primeira árvore a florescer na primavera, frequentemente em janeiro ou fevereiro, muito antes que qualquer outra mostre sinais de vida.
Seu nome em hebraico, Sheked, vem da mesma raiz da palavra Shoked, que significa vigiar ou estar vigilante. Há um jogo de palavras divino aqui. O Deus que vigia sobre sua palavra escolheu revelar-se através da árvore que desperta primeiro. Esta conexão não é coincidência. Jeremias compreendia que aqueles que despertam primeiro, que se posicionam nas primeiras horas, recebem revelações prioritárias. Eles veem o que outros não veem, discernem o que outros não discernem, compreendem o que outros não compreendem. A unção das 5 Yos é uma unção de primazia profética. Os que se posicionam primeiro recebem as primícias da revelação. Em Jeremias 7:25, encontramos: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, enviando-os dia após dia. A expressão dia após dia em hebraico é literalmente levantando cedo e enviando-os. Existe uma conexão intrínseca entre o despertar matinal e o comissionamento profético. Os profetas eram enviados cedo, porque as direções divinas para o dia eram estabelecidas nas primeiras horas. O próprio Jeremias experimentou a força desta unção matinal. Em Jeremias 15:16, ele declara: acharam-se as tuas palavras, e eu as comi. As tuas palavras foram para mim o gozo e alegria do meu coração. Esta descoberta e ingestão da palavra, esta recepção e assimilação da revelação, acontecia nas horas quietas da manhã, quando o profeta estava posicionado para receber. A unção das 5 Yos não é uma invenção moderna ou uma preferência cultural. É um princípio espiritual codificado nas Escrituras e exemplificado pelos grandes homens e mulheres de Deus. Em Jeremias 29:13, encontramos a promessa: e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma dimensão especial desta busca que se manifesta quando sacrificamos o conforto do sono para buscar a presença divina nas primeiras horas. O que torna as 5 horas tão especiais no reino espiritual? Primeiro, há um princípio de sacrifício em operação. Quando renunciamos ao conforto natural por prioridade espiritual, criamos um alinhamento que atrai manifestação sobrenatural. Não é o horário em si que carrega poder, é o posicionamento sacrificial que ele representa. As 5 Os simbolizam a disposição de pagar um preço pelo acesso prioritário. Segundo, há um princípio de silêncio sagrado. Jeremias 33:3 promete: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este clamor não é necessariamente vocal. É um posicionamento de receptividade atenta, de disponibilidade absoluta, de abertura completa para receber. Às 5 Yos, com o mundo ainda em silêncio, este posicionamento receptivo é amplificado. Terceiro, há um princípio de anterioridade espiritual. Em Jeremias 31:3, Deus declara: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Há uma atração divina, um chamado celestial, um convite sobrenatural que é intensificado nas primeiras horas do dia. Aqueles que respondem a este chamado matinal experimentam uma dimensão especial da benignidade divina. John Wesley, cujo ministério transformou a Inglaterra e estabeleceu movimentos que perduram até hoje, era rigoroso em seu compromisso com o despertar às 4 horas. Para ele, não era apenas disciplina, era estratégia espiritual. Ele reconhecia que o impacto extraordinário do seu ministério estava diretamente conectado à sua fidelidade ao encontro matinal com Deus. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, atribuía a unção extraordinária sobre suas mensagens à intercessão que acontecia nas horas antes do amanhecer. O tabernáculo metropolitano, onde pregava, tinha uma sala de motores.
um espaço dedicado à oração, onde intercessores se reuniam às 5 para estabelecer a atmosfera espiritual antes dos cultos. E. M. Bounds, cujos escritos sobre oração continuam a moldar gerações de intercessores, observou: os homens que impactaram profundamente o mundo para Deus foram homens de oração matinal. Ele mesmo praticava rigorosamente o despertar às 4 horas para buscar a presença divina antes que qualquer outra voz pudesse competir por sua atenção. Evan Roberts, o catalisador do avivamento galês que transformou uma nação inteira em 1904, havia desenvolvido por anos o hábito do despertar matinal para intercessão. Foi nessas horas quietas, no silêncio sagrado antes do amanhecer, que ele recebeu a visão e o comissionamento que eventualmente desencadeariam um movimento que converteu mais de 100 pessoas em poucos meses. Smith Wigglesworth, conhecido por um ministério de cura e milagres sem precedentes, raramente dormia mais de 4 horas por noite. Ele se levantava regularmente às 4 para buscar a presença de Deus, muitas vezes orando até às 6 antes de começar seu dia de trabalho. Ele atribuía o poder sobrenatural do seu ministério a esta disciplina de busca matinal. O padrão é consistente e inegável. Os homens e mulheres que produziram impacto extraordinário no reino espiritual foram aqueles que descobriram e exploraram consistentemente a unção especial que repousa sobre as primeiras horas do dia. Não é coincidência, é correlação espiritual. Esta realidade não se limita aos ministros do Evangelho. Estadistas como William Wilberforce, que liderou a abolição da escravidão na Inglaterra, eram conhecidos por seu compromisso com a busca de Deus nas primeiras horas. Ele atribuía sua resiliência em uma batalha de décadas contra a escravidão, a direção e força que recebia em seus encontros matinais com Deus. Empresários como J.C. Penney, cujo império comercial foi construído sobre princípios cristãos, eram rigorosos em sua dedicação ao tempo com Deus antes do amanhecer. Ele frequentemente observava que as decisões estratégicas que moldaram seu império comercial não foram tomadas em salas de reunião, mas em momentos de clareza profunda durante sua devoção às 5 horas. A unção das 5 horas não é um legalismo horário, é um alinhamento com princípios espirituais atemporais. Jesus mesmo, embora sem especificar o horário exato, estabeleceu o padrão quando, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, buscava o Pai em lugares solitários. O princípio transcende a hora específica. É o posicionamento estratégico antes que o dia comece a fazer suas exigências. O que acontece espiritualmente nas primeiras horas da manhã que justifica tal ênfase? Jeremias 33:3 nos dá uma pista. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há revelações específicas, direções estratégicas e comissionamentos divinos que são liberados especialmente durante este período sagrado, de receptividade ampliada. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos.